pastor Tiago falou que o Senhor está aqui, que está nos dando coisas, e o Senhor está nos abençoando, amém? E eu queria dizer para vocês que nós estamos experimentando neste final de ano algo que havia sido falado e profetizado, que as coisas seriam mais curtas, as respostas de Deus seriam mais curtas. Você falou algo assim, né? Depois é até bom ver na gravação isso, porque vai confirmar o que eu estou falando aqui agora. Mas as respostas do Senhor estão sendo mais curtas, então nós estamos orando algumas coisas e as respostas estão sendo mais rápidas. Então você pode crer nisso, que você receba isso, e que você não economize a sua língua, porque nós temos o Espírito Santo, então que você possa declarar a palavra de Deus sobre as pessoas que precisam de cura, as pessoas que precisam de justiça. Viu, Gabriel? Você que trabalha com justiça, a Ronessa que trabalha com justiça, a Marta que trabalha com justiça. Essa semana eu tive um testemunho assim, lindo, da questão da justiça. 2 testemunhos lindos da questão da justiça do Senhor. Um foi um amigo nosso que há uns 7, 8 anos, ele foi demitido de uma instituição pública grande aqui, injustamente. Então ele simplesmente foi exonerado, injustamente, só porque ele era de um departamento, onde esse departamento houve lá uma corrupção, um escândalo, e só porque ele trabalhava lá, ele, tipo assim, estava lá no meio, quer dizer, estava lá trabalhando, não tinha nada contra ele, simplesmente do dia para a noite ele foi demitido de um cargo alto, ele era um diretor de uma empresa pública no Rio de Janeiro, e ele simplesmente, ele inclusive é amigo de infância do Vlamir, nós oramos bastante, e é meu amigo também, eu tive contato com ele há 20 anos já, não pelo Vlamir, mas eu conheci ele antes até do Vlamir, e eu fui reencontrá-lo até no casamento do Vlamir, e a gente descobriu que nós tínhamos um amigo em comum. E ele foi exonerado, e agora esse mês ele foi restituído ao cargo. Uma coisa quase que impossível no processo. Recebeu todos os valores, todos os meses que ele havia, porque ele não recebeu nada, não recebeu indenização, ficou sem emprego, né? E ele recebeu tudo, foi algo assim de Deus, que a gente viu a justiça de Deus. Humanamente era praticamente quase que impossível, mas Deus é fiel. Então eu tive 2 testemunhos, vou contar um só, senão a gente vai ficar muito demorado, mas eu alegro meu coração quando a gente vê, porque Deus ele é justo, Deus é o nosso justo juiz, e como diz a palavra do Senhor que no sermão lá do monte, que bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Então nós devemos ter a sede de justiça, não a sede da justiça humana. A sede da justiça humana é uma sede de vingança, mas a sede da justiça de Deus, para que Deus faça justiça conforme a palavra dele, conforme o justo juiz. Amém? Então você vai orar e as coisas vão acontecer. E isso 2022 vai ser o ano que a gente mais vai orar e mais vai receber as coisas. Então coisas que você orava lá há 20 anos vai receber agora. Só que você vai começar a orar agora e já no começo do ano já vai receber. Esse ano ainda você vai receber. Isso não é chavão, irmãos. Isso aqui não é uma coisa que a gente fala todo ano. Mas existe uma palavra de Deus para nós falarmos isso. Existe uma confirmação do Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua oração vai ser respondida. Você que está nos assistindo. Claro que precisamos ser fiéis ao Senhor, temos que estar no caminho do Senhor, isso não é para qualquer um. As coisas de Deus não são para qualquer pessoa. As coisas de Deus é para quem quer, mas para aquele que quer seguir o caminho da verdade. Amém? E hoje eu quero falar sobre 3 coisas. Eu ia falar sobre 2, mas eu tive que botar uma terceira, porque senão complica. Então eu quero falar sobre a primeira coisa, sobre revelação. Fale para o seu irmão, revelação. Fala assim, você precisa ter revelação da palavra de Deus. Amém? Se você não tiver revelação da palavra de Deus, você vai
você vai ver aqui o que eu vou ler e você vai falar assim, meu Deus, é isso mesmo. Eu tenho que ter revelação da palavra de Deus. A segunda coisa é sobre ofensa. É ruim a palavra ofensa, né? Se você for ver lá no dicionário o que é uma ofensa, né? Você vai ver que ofensa é algo que te agride, ofensa é algo que te irrita. Você vai ler lá também que pode falar sobre um xingamento, sobre algo que denigre alguém. Então eu queria falar sobre ofensa. Fale para o seu irmão assim, não se ofenda tanto. Amém? Vamos ser menos ofendidos. Você vai entender o porquê eu estou falando isso. E o terceiro, para a gente equilibrar isso tudo, né? Para a gente saborizar isso tudo, é o amor. Fale assim para o seu irmão, o amor de Deus é maravilhoso. Amém? Então, vamos começar pelo amor, para equilibrar as nossas coisas aqui. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, a gente lembra de casamento, né, Marcos? Não lembra? Lembra de casamento. Alguns casaram com essa palavra. Alguns aqui que são líderes já pregaram essa palavra em casamento. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens e todos entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Então aqui falamos sobre o amor. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor ele não tem ciúmes, o amor ele é maravilhoso. E esse é o amor de Deus. Amém? Se esse é o amor de Deus, e Deus é amor. Se Deus é amor, Deus pode ofender alguém? Hã? Mas a gente está falando que ofensa, que ofensa é ruim, ofensa é um xingamento. Então como que eu posso me ofender quando se Deus é amor? Já parou para pensar isso? Eu acho que isso é algo para você refletir depois em casa. Aproveita esse tempo aí e fala assim, mas espera aí, Deus é amor. Então por que Ele ofende? Quando a gente começa a pensar naquela mulher sírio-fenícia, que ela fala que Jesus, mesmo as migalhas dos pães, os cachorrinhos comem as migalhas dos pães, ali para nós é uma ofensa. Muita gente se ofende com aquilo. Alguém que não conhece Jesus e abre naquela escritura, ele pode se ofender com aquilo. Ela não se ofendeu. E a explicação por que ela não se ofendeu, você sabe por quê? Eu creio nisso. Eu creio que a gente só se ofende quando a gente não conhece Deus. A gente só se ofende quando a gente não sabe quem é Deus. A gente só se ofende quando nós queremos
ser honrados e não honrar a Deus. Nós nos ofendemos quando nós queremos ser o centro e não Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a intenção do Senhor, quando nós conhecemos mais o Senhor Jesus Cristo, nós nos ofendemos menos e amamos mais. Então ela teve uma revelação. Fala assim: para mim não me ofender, para eu não me ofender, eu preciso ter revelação. Se nós não tivermos revelação da palavra, nós vamos nos ofender com Deus. Amém, irmãos? E a ofensa é assim, quando não tem a revelação. Quem gosta de chuchu? Vou dar um exemplo para vocês. Quem gosta de chuchu aqui? Pouca gente, né? Você ama chuchu. Então a Patrícia ama chuchu. Ela ama tanto chuchu que eu vou fazer uma revelação aqui. Posso? Ela me chama de chuchu. Mas ele não é um chuchu verdura. Ele é chuchu de cuti-cuti. Viu? É uma revelação. É o chuchu de cuti-cuti. Não é chuchu de verdura. Tem gente que... Esses dias uma pessoa me contou uma história. Que chuchu, ele é tão bom que ele tem vitamina A, B e C. Né? Sabia? Vitamina A, B e C. A, né? Não, A, água. B, bagaço. E C, caroço. Né? Então, é vitamina A, B e C. Água, bagaço e caroço. E uma vez, eu não lembro se foi minha mãe ou minha avó. Foi minha mãe ou minha avó? A minha avó. Minha avó Helena, ela era viva ainda, muitos anos atrás. Ela viu a Patrícia me chamando de chuchu e se ofendeu. Ela falou: como? Que verdura sem graça. Como que ela te chama disso? Né? Podia te chamar de manga, né? Manga gostosa. Né? Mas de chuchu, então ela se ofendeu. Mas ela se ofendeu porque ela não tinha a revelação. Às vezes a gente se ofende pelo outro porque não sabe o que está acontecendo, não tem a revelação. E a gente acaba se ofendendo, acaba comprando briga que a gente nem deve. Fale para o seu irmão: não se ofenda. Então, quem já comeu o chuchu da Rosélia, o Tiago Abrão, ele não gostava de chuchu, até comeu o chuchu, molho bechamel, queijo, que a Rosélia faz. O chuchu é o que menos tem lá dentro, né? Mas tem tanto queijo e molho bechamel que qualquer coisa que você colocar junto ali fica... Mas é bom, né? É bom, né, Tiago? É muito bom. Chuchu gratinado, obrigado. Esse é o prato, chuchu gratinado. E aí, quando a gente tem revelação, a gente não se ofende. E aí, eu fiz essa introdução para nós lermos aqui o livro de João. Abra lá no capítulo 6. No versículo 41. João 6, 41. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este
é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Aqui a gente vê algo que algo que escandalizou os judeus. Algo muito forte. Um pouquinho antes disso, Jesus tinha feito o quê? Multiplicado os pães. Então o Senhor pegou, estavam todos ali reunidos, milhares de pessoas, e não tinham o que comer. Jesus fala para um dos seus discípulos: aonde que nós vamos comprar pão, né? Então Jesus já até sabia o que ia acontecer, mas fez uma provocação, né? Jesus faz algumas provocações para a gente refletir, pensar. E o seu discípulo ali disse: olha, nem que a gente tivesse 200 denários, né? Ia custar uns 200 denários para a gente comprar pão para toda essa gente. Mas mesmo que a gente tivesse, aonde que a gente ia comprar pão? E aí de repente veio outro discípulo: olha, tem alguém aí que tem alguns pãezinhos, alguns peixinhos. E Jesus falou assim: olha, distribua. E todos comeram fartamente. Então Jesus sabia lidar com pão, né? E Jesus estava usando ali algo que era cotidiano dos judeus. Então aquela mesma multidão, ela estava seguindo Jesus e era alimentada com pães, era alimentada com peixes, eram curados, totalmente curados, todos eram curados, todos que iam lá eram curados. Então, eu estava com dor, eu chegava lá, ouvia Jesus falar e era curado, acabava a minha dor. Ia passando o tempo, Jesus ia curando outras pessoas, ia passando o tempo, porque eram muitos e muitos e muitos que estavam ali, eram leprosos, eram cegos, eram surdos, mas então era muita gente, ia passando muito tempo, começava a dar uma dor em todo mundo, a dor na barriguinha, a dor de fome. E Jesus supria toda a fome. E aí podia ter alguma dor emocional, de alguma falta de alguém ou de alguma coisa, e Jesus curava as emoções. E podia ter alguma falta espiritual, porque nós sabemos que muitas pessoas têm às vezes um vazio no peito e não conseguem suprir com cura, e não conseguem suprir esse vazio com comida, e não conseguem suprir esse vazio com um milagre ou com uma coisa, porque quando nós não temos o Senhor por completo, nós ficamos com vazio, amém? Mas Jesus estava ali, então Ele cobria aquele vazio. Então Ele curava a nossa barriguinha, matava a nossa fome, com peixinhos deliciosos, com pães deliciosos. Porque com certeza, do céu tudo é bom, tudo é maravilhoso. Então aquele pão não era um pãozinho qualquer, devia ser um pão absurdo. Da mesma forma, quando Ele transformou água em vinho, o vinho era melhor.
Tanto que espantou as pessoas. As pessoas se espantaram porque falaram assim, não, mas todo mundo coloca o vinho pior depois. Porque depois que está todo mundo já mais alto, ninguém já mais liga muito. Mas vocês guardaram o melhor vinho para depois. Porque tudo que vem do céu é melhor. Tudo que vem de Deus é melhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E tudo que vem de Deus é melhor. Não tem como nós compararmos o que nós fazemos com as nossas mãos, com a nossa capacidade humana. Tudo que vem de Deus é melhor. Então a cura que veio do Senhor era completa. O coração ele completava. Ele trazia paz, porque ele era a verdadeira paz. Então as pessoas estavam ali supridas de todas as coisas. Então eu tinha paz ali em pessoa, né? Tem pessoas que têm tudo, mas não têm paz. Tem tudo, mas tem medo. Tem tudo, mas tem um vazio. Quantas pessoas que eu já atendi na igreja, quantas pessoas que já vieram, quantas? Vocês, irmãos, vocês não têm ideia quantas pessoas me ligam nessa época. Às vezes dá vontade de desligar o celular, mas eu não desligo, porque a gente tem que atender as pessoas. Tem pessoas que faziam anos que não ligavam, mas eu precisei ligar. Ora por mim. O que está acontecendo? Você está com algum problema financeiro? Não. Com um problema de saúde? Não. O que você quer que eu ore? Não, estou com um vazio. É vazio do quê? Um vazio. Então, às vezes, a pessoa tem tudo, mas tem um vazio. E só Deus para suprir esse vazio. Então, ali, aquela multidão estava suprida a sua barriguinha, já tinha sido curada, palavras de vida eterna, paz, emocionalmente todo mundo bem, espiritualmente todo mundo bem, ninguém queria sair dali. Estava uma bênção. Ouvindo palavras ali de cura, nós trazendo palavra aqui de cura, de recursos, isso é muito bom. É muito bom, o pastor Tiago falando ali, olha, vai vir milagre. Isso é muito bom, e eu creio, e nós vamos receber isso. Eu fui o primeiro a abrir minha mão ali, e creio que Deus estava aqui, os anjos do Senhor estão ministrando, e nós estamos recebendo. Então nós cremos nisso. E isso é uma bênção. E eles estavam ali abençoados. Mas tem um momento que Jesus precisa continuar falando a verdade. Tem momentos que a verdade nos interessa. Tem momentos que a verdade nos choca. Porque é necessário que nós façamos algumas alterações nas nossas vidas. Há necessidade que a gente mude algumas coisas na nossa vida. E aí, sabe o que acontece? Eu me ofendo. Porque eu não creio que Deus sabe todas as coisas. Porque eu não creio que Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável. Eu não creio que Deus é o justo juiz. Eu não creio que Deus é o primeiro nas nossas vidas. Quando a minha esposa é a primeira na minha vida, eu me ofendo. Quando acontece alguma coisa com ela, eu vou me ofender. Se o primeiro na minha vida é o meu filho, Daniel, Pedro, se eles são os primeiros, qualquer coisa que aconteça com eles, eu vou me ofender com Deus. Vocês estão entendendo? Há uma ofensa. E quando eu não tenho a revelação, quando eu não enxergo as coisas do Senhor, eu me ofendo mais ainda. Então nós precisamos entender, de uma vez por todas, que Deus é o centro. Jesus é o centro. Jesus, ele tem que estar em primeiro na nossa vida. Que a palavra dele, ela basta. Eu lembro a minha avó, quando eu era pequena, ela falava assim, tudo está aqui. E eu falava, minha avó está louca, como tudo está aí? Não entra na minha mente. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Deus é uma coisa, os negócios são outra coisa, a minha vida é outra coisa, a minha vida amorosa é outra coisa, a minha família é outra coisa. Isso aqui é a
palavra de Deus, é uma Bíblia, tem algumas coisas boas ali. Eu não entendia, porque faltava revelação, então aquilo me ofendia. E eu achava que minha avó era louca. O que os judeus achavam que Jesus? Enquanto ele estava curando, enquanto ele estava fazendo milagres, enquanto ele estava me suprindo em todas as minhas necessidades, todas as minhas necessidades, físicas, espirituais, emocionais, todas, aí estava bem. Agora, a partir da hora que ele foi contra, que ele falou algo contra alguma coisa que foi escrita, contra a lei, as pessoas se ofenderam, porque não tiveram revelação. Então, eles agiram que nem Nicodemos. Nicodemos foi perguntar para o Senhor como que as pessoas iam ser salvas. E o Senhor falou, quem não nascer de novo, não pode ser salvo. Quem não nascer do Espírito e da água, não pode ser salvo. E Nicodemos, por falta de revelação, mas tinha muito conhecimento, então nós temos que cuidar com muito conhecimento e pouca revelação. Cuidado com muito conhecimento e pouca revelação. Tem pessoas que têm 5 universidades, 4 pós-graduações, 3 mestrados, 2 doutorados, 5 PhDs, estudou em vários países e não sabe o que fazer com aquilo. E tem bilionários que não estudaram e receberam uma receita. Ele tinha uma receita da avó. Não vou contar agora quem é e tal, para não. Mas eu conheço a história de um empresário que tinha uma receita da avó que ficou bilionário. Ele não tinha nada. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha faculdade, ele não tinha nada, já era idoso. E com uma receita, ele ficou bilionário. Então, pouco conhecimento, com muita revelação, ou seja, com muita sabedoria, sabendo o que eu devo fazer com aquele pouco, eu tenho grandes resultados. Muito conhecimento, com pouca sabedoria, sem saber o que eu faço com aquilo tudo, eu tenho poucos resultados. Agora, se você tem muito conhecimento, com muita revelação, aí ninguém vai te segurar. Eu não sou contra muito conhecimento, principalmente da palavra de Deus. Isso aqui não gasta a tua mente. Se você ler a palavra todo dia, ficar horas meditando, vai ser bênção para a tua vida. Em momento algum, está lendo a palavra demais. Não, nunca. E você pode ter conhecimento humano também. O Senhor nos dá, por isso que nós estudamos, nós incentivamos o conhecimento humano. Mas o conhecimento somente, sem a revelação, sem a sabedoria de Deus, você vai ficar só se enchendo. Então eles não tinham a revelação. E o judeu, ele não podia comer nada que fosse vivo. Tanto é que eles não podiam comer nada com sangue. Eu não vi ele comendo carne mal passada. Não podia comer nada com sangue, ainda mais com uma coisa viva. Então eles sem revelação, como que eles sem revelação iriam comer Jesus? Porque era isso que Jesus estava falando literalmente. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, isso aí parece seita, né? Sem revelação não parece seita? Nós hoje ouvindo, depois que a gente já ouviu o sacrifício de Cristo, mas imagine alguém que nunca leu a Bíblia e abre aqui assim, não sabe quem é Jesus e fala, nossa, quem que é esse Jesus que fala que tem que comer a carne dele e beber o sangue dele? Parece uma coisa de bruxaria. Esse cara não é de Deus, porque falta revelação. Por isso que nós precisamos pedir revelação. Porque por isso que nós precisamos pedir para que os nossos olhos sejam abertos. E isso é muito importante agora para 2022. Mais do que nunca, porque as coisas vão... Se a ciência nos últimos dias vai multiplicar, as nossas orações também vão multiplicar. As coisas vão ser rápidas, porque nós estamos no fim dos tempos. Então nós vamos orar, as coisas vão acontecer rápido, não vai mais demorar. As coisas não vão mais ser demoradas. Passou o tempo, é um outro tempo agora. Eclesiastes diz que tem tempo para tudo. Nós entramos num tempo das coisas rápidas.
Não é coisa rápida que eu diga Ctrl+C, Ctrl+V, não. Não pense que Deus é um interruptor que eu oro e já, né? Você tem que orar com revelação, alinhada a tua vontade à vontade de Deus. Senão você vai continuar orando e as coisas não vão acontecer. Mas se a nossa vontade está alinhada à vontade do céu, você vai orar e as coisas vão acontecer. E o Senhor vai colocar coisas no teu coração para você orar. Vão vir pessoas que não vinham nunca. E vão vir e você vai falar a palavra rema para a vida dela. Você vai ser um instrumento para que ela, a sua vida, a sua empresa sejam libertas, sejam mudadas, sejam transformadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Então creia que você pode ser nesse dia um instrumento poderoso da parte de Deus. Mas sem revelação, você vai acabar botando tudo isso por água abaixo. Precisamos da revelação do céu. Os nossos olhos precisam estar abertos. O teu ouvido precisa estar aberto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Senão você vai ser um homem natural e as coisas não vão acontecer. Você vai ficar olhando assim, meu Deus, mas está tudo acontecendo em volta. E como é que na minha vida não está acontecendo? Porque falta a revelação. Falta entrar lá no trilho do trem. Falta você estar no centro da vontade de Deus, buscando ao Senhor. São dias de muita busca ao Senhor. Irmãos, pode ir para a praia, pode, né, gozar com a família, é muito bom, mas sempre com o Senhor. Não se afaste do Senhor. Acho que foi o Marcos que pregou semana passada sobre o bezerro de ouro. Foi, né? Pastor, 40 dias que Moisés estava fora ali para eles fazerem um bezerro de ouro. Então, em pouco tempo, a gente pode se desviar se a gente não cuidar. Então, não se desvie, não fique sem a palavra de Deus. Não fique sem orar. Não fique sem o Senhor. O inimigo vem de todo lado tentando te tragar. Continuando aqui, vai lá para o versículo de 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Na hora da multiplicação dos pães é mole. Mole. Tá bom isso aqui, Jesus. Nossa, e sobrou pão, e sobrou peixe, isso aqui tá mole. Nossa, Jesus está curando todo mundo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Tá moleza isso aí. Mas esse negócio de comer a tua carne e beber o teu sangue, tá duro esse discurso. Isso nos ofende. O Senhor quer quebrar religiosidade nesses dias. O Senhor quer quebrar todo o espírito de religiosidade. Toda coisa que foi incrustada do homem no nosso coração, Deus quer quebrar nesses dias. Deus vai quebrar. E Deus, Ele é expert em quebrar isso aí. Então Ele usa às vezes as coisas loucas do mundo, usa pessoas às vezes que não têm nem muita instrução para quebrar às vezes a gente. Quem o pode ouvir? Sabe quem que pode ouvir esse tipo de discurso? Quem crê. Quem põe o Senhor em primeiro lugar. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha que coisa linda. Essas palavras aqui são espírito e são vida. A nossa carne, as nossas coisas, os presentes de Natal que a gente ganhou, vão virar velho. Eu me alegrei com muitos presentes de Natal no passado. Já não existe mais. Forte Apache. Nem brinco mais de Forte Apache.
time de botão, camisa de futebol, camisa do coxa, não serve mais a que eu ganhei no Natal, há 40 anos atrás. Acabou, passou. Passou o tempo. Soldadinho, Falcon, olhos de águia. Hã? Lembra dessa reunião? Falcos. Lembra, Maurício? Falcos, olhos de águia. Passou. Passou, irmãos. E falando do Natal, não se ofenda, por favor. Que Deus te dê revelação, você não se ofenda. É muito bom reunir a família. Deus diz que, ó quão bom que os irmãos vivam em união. É uma bênção reunir a família. Então toda vez que você reunir a família, também é uma bênção comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Tem pessoas que estão vindo na internet falando, o Natal, nós temos que olhar para Cristo, porque é o nascimento de Cristo, nada de Papai Noel, não, e postam, e falam. Mas essas pessoas, às vezes nem vão numa igreja. No Natal viram cristãos. Irmãos, não se ofenda. Que Deus te dê revelação. O que nós estamos comemorando, eu me incluo nisso, está muito longe do cristianismo verdadeiro. Muito, 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 muito longe. O Senhor quer comunhão todos os dias conosco. Se você tiver comunhão com o Senhor todos os dias, a tua casa servindo o Senhor todos os dias, aí você, no dia 25 lá, e Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro, tá? Aí no dia 25 você quer comemorar, amém, glória a Deus, quer dar um presente, não tem problema, não é pecado isso. Mas aí você é um cristão, você está fazendo isso. Mas uma vez por ano, Jesus deve dar risada, irmãos. Que isso não te ofenda. Mas é a verdade, eu preciso falar a verdade. Está longe. Está longe. Vamos fazer uma oração bonita. Faça oração todo dia e não precisa ser bonita, mas ore todos os dias. É isso que o Senhor quer. Vamos ler a palavra. Leia todos os dias a palavra. Eu garanto, mas garanto para você, que se o Senhor falar assim, qual que você prefere, Jesus? Que eu leia e ore todos os dias, cumpra a tua palavra. No dia 25 eu não vá comemorar, ele vai falar assim, não, cumpra a minha palavra. Vá todos os dias. Não precisa comemorar, não. Nós precisamos ter a revelação de qual é a vontade de Deus. Não sou contra o Natal. Eu comemorei, comemos bem, tivemos reunião em família. Mas o que o Senhor quer é um relacionamento diário. O que o Senhor quer é uma busca diária. O que o Senhor quer é transformar as nossas vidas todos os dias. Que nós possamos não pecar todos os dias, que nós possamos perdoar todos os dias, que nós possamos cumprir a palavra dele todos os dias. E isso escandalizou aqui. O Espírito é que vivifica. A carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. São Espírito e são vida. Essas palavras são vida para nós. Essas palavras não voltam vazia. Essas palavras se cumprem. As promessas do Senhor se cumprem. As profecias do Senhor se cumprem. O que Deus prometeu, cumpre. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Ele salva, Ele liberta, e o evangelho dele é simples. E é esse evangelho que Ele quer que nós pregamos, o evangelho simples do Senhor, sem complicar as coisas. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Eu vou repetir. O mesmo Jesus libertou, salvou, curou, deu pão, deu peixe, curava todo mundo. Tinha as palavras de vida eterna, mas pela dureza do coração do homem, pela incredulidade, pela religiosidade, olha os perigos que nós temos. Presta atenção aos perigos. A nossa dureza de coração, a nossa incredulidade e a nossa religiosidade. Por causa disso, eu renego todas as bênçãos do Senhor. Eu não quero recursos, eu não quero cura, eu não quero salvação, porque o Senhor foi contra a minha religião, o Senhor foi contra a minha dureza do meu coração, e o Senhor foi contra a minha incredulidade. Então nós devemos orar todos os dias: Senhor, me dá um bom coração, uma boa terra, aonde a Tua palavra venha e gere frutos. Tira a dureza do meu coração. Você precisa orar. Irmãos, ore menos pelos outros e ore mais por você, para você que seja bom. Faça que nem lá quando está no avião. Olha, se tiver algum problema aqui, primeiro põe a máscara. Nos outros, não. Primeiro põe a máscara em você, porque para você ser bom, para você poder dar, você tem que ter coisas boas dentro de você. Então se preocupe com você, não para você receber as coisas. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não, Senhor, faz de mim um homem simples, um homem humilde, um homem que é fiel a Ti, para que aí eu possa dar para os outros. Amolece o meu coração, tira a incredulidade, tira a minha vaidade, tira o meu orgulho. Me dá um coração que crê, me dá um coração que te aceita. Então começa a orar por você. Às vezes é até orgulho. Fica orando, Deus ajuda. Não. Irmão, o que você precisa? Não, só agradecer, porque eu sou tão bom que eu só preciso agradecer, eu tenho tudo já. O pastor Tiago pergunta aqui, quem precisa de um milagre? 2, 3 que precisam de um milagre. Eu tenho certeza, do fundo do meu coração, que todos nós aqui precisamos de um milagre. Todos nós temos uma cura, todos nós temos alguém na família que precisa se converter e que faz 20, 30, 40, 50 anos que não se converte e vai para o inferno se não se converter. E isso é um milagre, nós precisamos de milagre. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ser curadas na área financeira, eu tenho certeza que tem parentes nossos, amigos nossos que estão com necessidade, estão desempregados, isso é um milagre. E quando eu preciso de um milagre, nós precisamos, então eu preciso orar por mim. Deus, amolece o meu coração. Deus, eu preciso, eu reconheço, eu preciso. Eu vou agradecer primeiro, mas eu preciso. Eu sou grato, mas eu preciso. Nós precisamos de Deus. Devemos parar de ser orgulhosos, porque quando você não é orgulhoso, você começa a olhar para você, e você vê a grandeza de Deus, Ele não precisa de nada, e eu preciso de tudo. Eu preciso de cura. Eu preciso de salvação na minha família, eu preciso de recursos, eu preciso de um monte de coisa, e muita coisa é milagre. Eu preciso de justiça, eu preciso de mais amor, eu preciso perdoar, eu preciso tirar a minhoca da minha cabeça, eu preciso ser menos melindroso, eu preciso ser menos medroso. Então eu preciso orar, eu preciso de milagre, eu preciso emagrecer. Deus, eu preciso emagrecer, eu já não aguento mais, eu não consigo, então me ajuda, me dá um milagre, ora por mim, milagre, emagrecer. Então ore por você, irmãos, ore, vamos orar por nós, começar o ano orando por nós, para nós sermos seres humanos melhores, para nós termos mais revelação de Deus, mais fé, para a gente poder ajudar os outros. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muita gente abandona a gente, porque quando muda o discurso, quando aperta o discurso, chispa. Irmãos, olha a força da incredulidade, olha a força da dureza do coração, olha a força da religiosidade. Olha a força da religiosidade, você pega lá Deus vindo à terra, Deus vindo à terra, tão com fome, Ele multiplica pão. Dias atrás aqui, não era anos atrás, dias atrás, multiplica pão, todo mundo viu, multiplica peixe.
Aí o coxo de nascença, que eu vi aquele coxo desde que eu nasci, há 20, 30, 40 anos está ali, e de repente ele levanta. O cego de nascença, que era da minha aldeia ali, que eu vi ele nascer cego, que há 30 anos era cego, ele enxergou. O morto que eu vi morrer, ressuscitou. Eu estava com dor no coração, não estava mais. Aí ele mudou o discurso, eu não aceito. Eu conheço ele, filho de José, de Maria, nós conhecemos ele. Como assim veio do céu? Como ele é o pão do céu? Como comer a carne dele? Olha a força da religiosidade. Nós temos que ir contra esse espírito de religiosidade. Que caia por terra todo espírito de religiosidade do nosso meio. Que caia por terra toda incredulidade do nosso coração. Amém, irmãos? Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Eles podiam se ofender, ficar ofendidozinho. Ah, não, olha, Jesus quer que eu me retiro então também. Respondeu-lhe Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esta é a chave para nós sermos verdadeiros cristãos. Esta aqui é a chave. Ó, chave. É uma chave que pode mudar muitas vidas, isso aqui, ó. Respondeu-lhe Simão, respondeu-lhe Marcos, respondeu-lhe Tiago, respondeu-lhe Daniel, respondeu-lhe Pedro, respondeu-lhe Patrícia, respondeu-lhe Guilherme. Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, aqui está o segredo. Você acha que Pedro teve revelação da carne, do sangue? Teve nada. Eles tiveram depois lá na ceia, que Jesus pegou o pão, falou, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Aí pegou o vinho, este é o meu sangue, vocês vão fazer isso até a minha volta. Aí ele explicou. Aí caía a ficha. Ali eles não, Pedro ali estava com a cabeça embananada. Na cabeça dele era assim, ó, se Jesus cortar um dedo, eu vou comer. E vou chupar o sanguezinho dele. Paciência. Não vou gostar disso, o negócio tá difícil, mas eu vou fazer isso. Está estranho, mas eu vou fazer o estranho. Irmãos, muitas vezes a palavra de Deus nos dá coisa estranha. E o que a gente vai fazer? Vão abandonar, mudar de igreja, mudar de religião, porque está estranho? Ou a gente vai falar assim, para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tem coisa que eu não estou entendendo agora. E nas nossas vidas acontece, quando a gente tem uma dificuldade é assim. Morreu alguém? Ah, não, então Deus não está comigo, porque, deixou, afinal, meu amigo, minha mulher, meu filho, não sei o quê, morreu. E aí? Não, eu estou, né? Aconteceu alguma coisa que a gente não gostou, alguém da nossa casa se desviou, uma falta de recurso, uma situação, Deus não está comigo mais. Então, irmãos, tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que a gente não entende, tem coisa que a gente só vai entender lá na frente. Que nós tenhamos revelação, que tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Que muitas coisas Ele faz. Não creia nessa palavra que diz que Deus escreve torto, como é que é? Escreve certo por linhas tortas. Coisa nenhuma. Deus escreve certo por linhas retas. É nós que não entendemos. Nós não entendemos, como eles não entenderam ali agora. Mas o segredo o que é? Eu me abraço com Jesus. Aquilo que eu não entendi, eu aceito. E eu espero a revelação. Porque nem tudo é revelado na hora. Nem tudo. Tem coisas que não vão ser reveladas
na hora. Esses dias nós estávamos falando, eu e o pastor Tiago, né, de uma palavra, e a gente ficou assim, né, poxa, mas não tem uma revelação. E até o Tiago falou, tem coisa que não vai ser revelado. Eu falei, é isso aí mesmo, tem coisa que não vai ser revelado, ou talvez seja um dia. Lá na glória, Deus vai revelar tudo, tudo vai ser aberto. Tem coisas que nós precisamos aceitar, tem coisas que nós precisamos crer. E falar, se Deus falou isso, eu vou aceitar. Se é assim que Deus quer, eu vou aceitar. Amém, irmãos? Que a gente possa entrar agora, 2022, com isso. Tirando a religiosidade do nosso coração. Tirando a incredulidade do nosso coração. Tirando os melindres, pedindo revelação de Deus. Para que a gente saiba quem é Deus. Porque o mundo lá fora vai querer fazer cada vez mais difícil o entendimento dessa palavra. Porque a cultura, ela é tão diferente do céu e da terra, que nós vamos achar isso aqui nos ofende. Alguém vai falar assim, como assim só vocês vão ser salvos? Como assim? Então eu vou para onde? Você vai para o inferno. Mas quem é você para me mandar para o inferno, Mário? Quem é você? Não, mas não sou eu, é o meu Deus. E quem que o teu Deus pensa que é? Vocês estão vendo? Eles estão afrontando a Deus. E a sociedade vai afrontar. E vai vir um negócio assim que aí nós vamos ser perseguidos. Porque eles vão dizer, não, todo mundo, o nosso Deus diz que todo mundo vai ser salvo. Quem prefere o nosso Deus? Ah, não. Né? Então quem não tem revelação vai para o Deus que todo mundo vai ser salvo. Na nossa religião tudo pode. Todo mundo pode tudo que você quiser. O que a tua carne, o lado que a tua carne quiser ir, vai. Aí nós vamos todo mundo, né? Nós não, né? Mas tem muita gente que vai. Então nós precisamos estar muito firme na fé, para não se desviar. Nós vamos ter que estar muito firme na fé e ter revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque cada vez vai ficar mais, né? Nós vamos parecer monstros para alguns. Monstros. Já foi afrontado, eu já fui afrontado. E muitos de vocês já foram afrontados. Amanhã ou depois nós vamos falar da palavra da vara aqui, nós vamos preso. Marcos vai preso se dá uma vara no Tobias. Olha a cara dele para mim. Está me olhando. É você mesmo que eu estou falando. Amém, irmãos? Isso é tudo com amor. Não estou bravo. É com amor. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. E Ele nos ama e Ele quer que a gente fique no caminho dEle. Fala, Maurílio. Amém. Amém. Glória a Deus, Maurílio. Amém, irmãos. Se coloque de pé. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos que saia do nosso coração todo espírito de religiosidade humana, toda incredulidade do nosso coração, Senhor. Que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Que sejamos pessoas com a revelação do Senhor, com a sabedoria do céu, porque as Tuas palavras são espírito e vida. O Senhor Jesus é espírito e vida, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Eu peço, Senhor, e eu profetizo aqui que as orações serão respondidas rápidas, Senhor. Serão dias de orações respondidas rápidas, serão dias de milagres, dias de avivamento, dias da glória do Senhor se manifestar nas nossas vidas, Senhor. Dias de boas notícias, dias de alegria, assim como o pastor Tiago profetizou aqui, Senhor. Serão dias de muita alegria. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa aqui.
nos conceda entrar no próximo ano de 2022, cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada família aqui, Senhor. Guarda, protege no trânsito. Livra do mal, de acidente, de assalto, todos que estão nos assistindo, Pai. Abençoa lá a família do Jefferson, do Túlio, do Gustavo, Senhor, da Rose, do Eterlei, pessoas que estão longe, todas as vidas da nossa igreja que estão viajando, Senhor. Abençoa a família do Vlamir lá nos Estados Unidos, abençoa a da Rena, a família dela que está lá em Kansas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pela tua bondade e por fazer parte da tua nação aqui na terra, Senhor. E obrigado, Senhor, porque temos a esperança da vida eterna, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada vida aqui, que o amor de Deus seja derramado sobre cada vida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, que tenhamos a verdadeira comunhão com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um bom ano novo para vocês, que Deus abençoe.